Com a graça de Deus, estamos concluindo esse estudo dessa lição aqui no canal E Família. Hoje é sexta-feira, dia 26 de janeiro, dia da recapitulação da lição. E nós gostaríamos de saber como tem sido a sua experiência com o livro dos Salmos. Ela tem feito parte da sua vida devocional? Deixe aí nos comentários a sua resposta. A lição número 4 trabalhou o tema O Senhor ouve e liberta, e nos apresentou o verso para memorizar, que encontra-se no Salmo 34, verso 17. Clama o justo, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Nós agora vamos pedir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo conosco. Oremos. Nosso bondoso Deus, que teu Espírito em nós nos conduza nessa recapitulação, de maneira que sejamos ricamente abençoados pelo compreender e pelo viver a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na edição deste sábado, nós demos a introdução no assunto O Senhor ouve e liberta, falando da proximidade do Deus que é retratado no livro dos Salmos. A lição começou nos mostrando o assunto que nós estudamos semana passada, de um Deus que é criador, um Deus soberano, que governa sobre toda a sua criação, mas que é, ao mesmo tempo, um Deus muito próximo, um Deus que quer se relacionar com as suas criaturas. Esse foi o tema do estudo deste sábado. E na sequência, nós tivemos o aprofundamento desse tema, com um autor trazendo um aspecto da transcendência de Deus. Essa aparente contradição de um Deus que está longe, mas que também se faz perto. Um Deus que governa os céus, mas também olha com muito amor, com muito cuidado pela terra. Nós tivemos ali a apresentação de alguns termos, algumas passagens de Salmos que falam sobre isso. Um Deus que cavalga sobre as nuvens, um Deus que estende o seu olhar para a sua criatura, e nós abordamos no nosso estudo esse aspecto da onipresença de Deus. Tivemos a oportunidade também de ver, de recapitular na realidade, que os salmos, que a presença desse Deus, ao mesmo tempo de longe, mas ao mesmo tempo perto também, são orações inspiradas pelo Espírito Santo. Nós podemos entender que os salmos são orações que o Espírito Santo inspirou os salmistas e que Deus ouve essas orações. Nós somos instados, nós somos orientados a orar através dos salmos. E um outro aspecto que nós tivemos a oportunidade de aprender é que orar de acordo com os salmos a esse Deus pessoal nos leva a exercer fé em sua palavra, em seus ensinos e a obediência aos seus mandamentos. O estudo do domingo começou nos apresentando o tema do conhecimento de Deus sobre suas criaturas. Esse foi o tema central do nosso estudo. E a lição ela começou nos falando que normalmente quando nós queremos ajudar alguém, muitas vezes nós não conseguimos por falta de conhecimento do que a pessoa precisa, o que ela está sentindo. Mas isso não acontece com Deus. Como Ele é o nosso Criador e sabe de todas as coisas, Ele sabe o que nós passamos, o que nós sentimos e o que nós precisamos. A lição cita que Deus conhece perfeitamente todas as nossas circunstâncias e Ele está apto a nos ajudar. Nós vimos também que esse conhecimento de Deus foi muito impactante na vida do salmista, e deve ser também na nossa vida. A onisciência divina envolve o tempo, o ser interior e o espaço, ou seja, toda a existência do salmista, assim como a nossa. E entender que nós temos um relacionamento com Deus que nos conhece por completo e quer o nosso bem, quer nos ajudar, nos trouxe muita esperança, muita segurança nesse Deus que nós servimos. Esse é um ponto-chave do nosso estudo. A lição segue nesse sentido, dizendo que saber do conhecimento, da grandeza, da onisciência de Deus não deve nos assustar, deve nos levar à esperança, à alegria.
principalmente porque pela fé nós somos justificados em Cristo Jesus. Então Deus nos olha através da justificação de Cristo e tem todos os meios para nos ajudar, para nos socorrer nos momentos de dificuldade. A lição seguiu nos enfatizando sobre a presença de Deus, citando alguns versos, alguns salmos que nós encontramos isso. Por exemplo, aqui o Salmo 139 fala que Deus chega até o mais profundo abismo. No verso 9 também diz que ele toma as suas asas da alvorada para alcançar os confins dos mares. Então foi destacado para nós aqui que Deus está em todos os lugares e usou o livro dos Salmos para retratar isso. E concluindo o estudo do domingo, nós vimos que esse Deus que tem todo esse conhecimento, todo esse poder, sustenta aquilo que ele criou. Sustenta a mim, sustenta a você, e que essa ação de Deus traz para nós esperança de restauração. Nós que estamos vivendo num mundo de morte, de debilidade, nós vamos envelhecendo, nós temos as nossas fraquezas, esse Deus nos restaura, como o Júnior enfatizou, ele nos leva a Cristo Jesus, o nosso Salvador, e ali nós temos salvação eterna. Na lição dessa segunda-feira, 22 de janeiro, Garantia do Cuidado Divino, ela começou apresentando Deus como um Deus vivo que age em favor daqueles que o invocam. E o salmista foi testemunha desse amor de Deus agindo em seu favor. Ele entendeu que Deus estava sempre presente em sua vida e que ele poderia usufruir dessa comunhão com Deus sempre que precisasse. Ele também entendia que nenhuma circunstância era capaz de ausentar Deus de sua presença. E isso trazia conforto e segurança à vida dele, como traz a minha e a sua. São várias as manifestações desse poder maravilhoso de Deus. Aqui, nesse ponto, a lição trouxe a referência bíblica do Salmo 121, uma das referências trabalhadas na pergunta do dia, pergunta número 2. E, através dessa leitura, nós destacamos algumas ações, algumas manifestações que o poder do Criador apresenta na vida do indivíduo fiel. A lição começou pontuando a primeira manifestação, a certeza de que ele não permitirá que os seus pés vacilem. Uma referência ao cuidado de Deus que não deixará seus filhos serem derrotados pelo pecado, pela queda. A segunda referência do poder de Deus trazida pela lição está no verso 3 e 4 do Salmo, que fala sobre a imagem do Senhor como guardião de Israel. Diz que ele não dormita e nem dorme, demonstrando ali que Deus está sempre à nossa disposição a hora que a gente precisar. Uma outra manifestação que o salmista traz desse cuidado de Deus é quando ele descreve no Salmo 121 como a sombra do Senhor à direita. É uma referência ao cuidado e à proteção de Deus. Foi assim que Deus protegeu seu povo quando no cativeiro egípcio sai para a terra de Canaã, passando por aquele deserto abrasador. A sombra de Deus estava à disposição, servindo de abrigo e de conforto às pessoas. Assim é Deus conosco. No quarto item dessa lista de manifestações do poder de Deus, é trazido a presença de Deus está à sua direita. É referência do versículo 5 do Salmo 121. E em muitas ocasiões na palavra de Deus aparece essa expressão da mão direita, considerando a mão forte, a mão de preferência daqueles que trabalham com a mão direita. Significa que Deus está sempre com muito poder à nossa disposição, nos socorrendo e nos ajudando. O quinto aspecto e último desse poder de Deus, citado aqui na lição, está no verso 6 ao verso 8, que vai falar sobre a proteção de Deus para o seu povo. Diz que nem o sol nem a lua lhes farão mal. Diz mais que Deus preservará a sua entrada e sua saída. Ou seja, Deus sempre guardando e protegendo seus filhos.
E a lição concluiu trazendo a certeza que o salmista confiava no poder de Deus, assim como nós confiamos no poder do nosso Deus. O estudo dessa terça-feira, 23 de janeiro, o Senhor, refúgio na adversidade, começou nos apresentando a confiança do salmista em voltar-se para Deus como seu refúgio em tempo de adversidade. Isso mostrou que essa escolha foi uma escolha deliberada. O salmista, pela experiência dele, reconhece o senhorio de Deus e se refugia em Deus em todos os momentos, e agora na adversidade não é diferente. A lição seguiu nos mostrando o testemunho do salmista no Salmo 91. O verso 2 diz assim: Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E a lição fala que essa confiança do salmista, ela brota das experiências passadas que ele teve com Deus. E isso vai fortalecer a sua fé para o futuro, para novas experiências. E na sequência, nós podemos aprofundar esse tema com o autor trazendo algumas figuras, né? Algumas expressões que surgem nos Salmos que denotam Deus como refúgio, como conforto para o salmista, né? Ele usa algumas expressões que remetem à cultura dos dias em que esses salmos foram escritos. E nós temos aqui algumas referências do Salmo 91, o versículo 1 diz assim: esconderijo, abrigo ou lugar secreto, sombra. No versículo 2 diz refúgio, fortaleza. No versículo 4 ele traz expressões como asas, escudo, proteção. São todas referências do meio em que o povo daquela época viviam, muitas vezes no deserto, sendo abrasados pelo sol escaldante, ou em meio a guerras, perseguições, né? Conflitos ali entre nações. Ele usa expressões que denotam proteção e seguranças vindas de Deus. E o estudo foi concluído com metáforas várias, né, que nós já vimos aí, mas a principal é de uma ave mãe protetora, abrigando os seus filhotes da adversidade. Inclusive foi citado Jesus se lamentando sobre Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, eu queria te proteger como uma galinha protege os seus pintinhos, mas você não quis. Graças a Deus que eu e vocês, nós aceitamos a proteção de Deus e estamos sendo abençoados com essa mensagem de esperança. A lição dessa quinta-feira trabalhou o tema defensor e libertador, apresentando nosso Senhor como nosso defensor, nosso libertador. E fez isso a partir da história do Salmo 114, também de 1 Coríntios, capítulo 10, que descreve a história do povo de Israel saindo do cativeiro egípcio para a terra de Canaã. E nos foi apresentado que a libertação do povo de Israel é um símbolo do poder de Deus de libertar o seu povo. Paulo usa isso na carta que escreveu aos Coríntios como uma metáfora do poder de Deus de libertar, um símbolo da salvação em Cristo Jesus. E no estudo referente ao Salmo 114, foi objeto do nosso estudo, uma referência bíblica bem importante nesse estudo, nós vimos de maneira poética ali o salmista descrevendo os obstáculos que o povo de Deus enfrentou nesse êxodo. E nós tivemos ali a certeza de que a natureza se submete ao poder de Deus, à sua soberania. Foi citado ali diversos desafios que eles enfrentaram, a abertura do Mar Vermelho, do Rio Jordão, e todos eles simbolizando os desafios naturais e humanos também, as diversas batalhas que o povo teve que vencer, demonstrando ali sua confiança no Senhor, que somente Deus poderia fazê-los cumprir essa missão, chegar no seu destino, a terra de Canaã. A lição seguiu aplicando essa metáfora à nossa vida, à nossa realidade hoje, né? E nós, assim como o povo, também estamos numa jornada.
Essa jornada é rumo a Jerusalém Celestial. É uma jornada espiritual e que nós temos também obstáculos, muitas dificuldades a serem vencidas, né? E a lição nos aconselha, usando aí o Salmo 121, a olhar além dessas dificuldades, além desses obstáculos, olhar para o nosso Deus defensor e libertador. Um outro ponto que foi destacado e que fechou o estudo dessa quarta-feira foi que, do Salmo 114, verso 7, onde a terra treme diante de Deus, simbolizando o tremer aqui, o ato de adoração, em que todos os seres vivos, inclusive os seres humanos especialmente, são convocados a adorar esse Deus maravilhoso. E assim como Israel, em sua viagem, sua saga do Egito para a terra de Canaã, enfrentaram dificuldades, é verdade, mas foram vencedores. O autor da lição nos levou à compreensão de que, com Deus ao nosso lado, nós, os crentes, não temos nada a temer. Nós estamos rumando para Canaã celestial e, com Deus ao nosso lado, nós seremos mais do que vencedores. Nessa quinta-feira, nós tivemos a oportunidade de estudar o auxílio do santuário. E o autor nos levou à compreensão que o santuário é um lugar em que podemos encontrar ajuda, segurança, salvação. É um lugar onde podemos nos abrigar em tempos de dificuldade. Em todos os tempos, mas especialmente em tempos de dificuldade. Ele trabalhou o pensamento do salmista, que ali no santuário, a partir do santuário, os órfãos, as viúvas, pessoas necessitadas de uma maneira geral, recebem o socorro e o auxílio de Deus. As bênçãos de Deus são proferidas a partir do santuário, porque é ali que se encontra o Senhor ministrando em nosso favor. A lição vai dizer ainda que o lugar, o santuário, como um edifício por ele mesmo, não teria sentido nenhum. Mas a presença de Deus ali, a morada de Deus, que torna o lugar especial e você encontra refúgio. Ela vai fazer também referência ao Monte Sião, a morada do Deus do Altíssimo, né? Nós podemos encontrar essas referências também no livro dos Salmos. E vai falar a mesma coisa. O monte, por ele mesmo, seria um monte comum, mas por Deus estar ali e se manifestar naquele monte, se torna um lugar santo e você encontra refúgio a partir daquele lugar. Muito bem. E na pergunta 8, foi trabalhado o texto de Hebreus, que traz Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. E nós podemos aprofundar esse tema a respeito do trabalho que Cristo faz por nós no santuário celestial, intercedendo, rogando por cada um dos seus filhos. Na sequência, para finalizar o estudo desta quinta-feira, nós podemos perceber como o salmista, ao se deparar com a santidade do santuário de Deus, se sente indigno, pecador. E nós fomos levados a reconhecer a nossa condição também. É somente pela graça, pela fidelidade e misericórdia de Deus que nós podemos receber essas bênçãos, essa intercessão de Cristo. É através da graça imerecida que nós encontramos socorro, ajuda em tempo oportuno.